Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso Tópicos Especiais em Ciências Ambientais. O meu nome é Sandra Mendes, sou bióloga, sou doutora em Biotecnologia da Saúde, fiz o meu pós-doutorado na Universidade de Halifax, no Canadá, onde eu trabalhei com modificação genética de vírus para uso em vacinas. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. E nós vamos falar nessa nossa primeira aula sobre conhecimento científico, conhecimento empírico, disciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. E vamos falar também sobre o desenvolvimento sustentável, quais são os paradigmas e como que nós devemos fazer para atingir essa meta, que é uma meta mundial. Então vamos começar. Primeiro de tudo eu quero fazer uma pergunta: o que é o conhecimento? O que a gente entende como conhecimento? Bom, o conhecimento é o ato de ter a informação e ter a noção ou a ideia de algo de acordo com aquilo que nos é apresentado. Então existem várias formas de nós, seres humanos, adquirirmos conhecimento. A gente vê isso, por exemplo, no desenvolvimento de um bebê, a uma criança, até chegar à infância, adolescência, idade adulta, e nós continuamos no processo de formação de conhecimento. Existem vários autores que estudam as etapas do conhecimento, não é o nosso foco aqui. O foco dessa aula é a gente dissecar como que nós chegamos no conhecimento científico como ele é hoje. Quais foram as etapas que foram sendo passadas, o que aconteceu ao longo da história. E esse estudo ele é muito importante para mostrar para a gente que não foi só o conhecimento científico que deu conhecimento para a humanidade. Existem outras formas de conhecimento, inclusive nós utilizamos outras formas de conhecimento no nosso dia a dia. Mas por que é que o conhecimento científico precisa ser validado por métodos? E até que ponto também nós devemos confiar nisso? Porque em tudo hoje nós temos que ter o discernimento. Há duas teorias principais que abordam o conhecimento, a formação do conhecimento de acordo com o que a gente conhece. Nós vamos falar sobre essas duas, o empirismo e o racionalismo. Bem, o empirismo é, na verdade, adquirir o conhecimento a partir das experiências, a partir dos 5 sentidos, a partir daquilo que nós vemos, ouvimos, cheiramos, sentimos. Isso é o empirismo. A gente vai observar um fato na natureza e a partir daquilo que a gente observa, daquilo que a gente experimenta, a gente forma um conhecimento. Bom, dá para ver que cada pessoa vai ter um tipo de conhecimento diferente, mesmo observando o mesmo objeto. Por exemplo, se nós tivermos 2 observadores em uma cena e eles estiverem olhando para essa mesma cena, sentados num lugar, um vai ver uma coisa e o outro vai ver outra. Um vai formular um determinado conhecimento daquela cena e o outro vai observar outras coisas, logo vai formar conhecimentos diferentes. Bom, na época de Platão, no século IV a.C., era muito comum se observar que o conhecimento era adquirido de acordo com as experiências vividas dos seres humanos. Platão foi um filósofo e é óbvio, toda a ciência ela passa pela filosofia. Por quê? Porque a ciência envolve razão e a razão envolve pensamento. E nenhuma disciplina melhor do que a filosofia para trabalhar com a racionalização das coisas a partir do pensamento. Então, para Platão, nós estávamos vivendo numa espécie de sombra de um mundo pré-existente. Por essa razão, o homem deveria buscar ascender do mundo das sensações para o mundo inteligível da razão, para ter um real conhecimento dos seres. Ou seja, ele deveria abandonar suas ideias pré-concebidas, os seus pré-julgamentos, tudo aquilo que ele já aprendeu, e a partir disso ele ia começar a escala rumo às verdades universais, que são os princípios inatos, que não sofrem mudanças nem corrupção, sendo, portanto, o fundamento do conhecimento das coisas. Em outras palavras, Platão acreditava que todas as ideias elas existem no âmbito espiritual primeiro. Não tem materialidade alguma. Todo conhecimento ele provém de um mundo superior que está inato em cada ser humano. Para Platão, nós teríamos que transcender, nós teríamos que ver esse mundo de forma racional, mas entendendo que existe um mundo superior que governa todo esse daqui.
E cada vez que a gente ia usando os nossos sentidos para entender esse mundo, a gente ia se aprofundando cada vez mais nesse conhecimento que é infinito. Obviamente, todos já entenderam que Platão acredita que Deus existe. Bom, então, baseado em Platão, existia uma corrente que afirma que o conhecimento ele é empírico, ou seja, ele é adquirido a partir dos 5 sentidos que todo ser humano tem, mas ele pode ser científico, ou seja, racional, de forma a provar que aquele conhecimento ele é plausível. Mas diferentemente do que Platão dizia, que nós estávamos aqui no mundo das sombras, mas que existia um mundo superior que governava todos esses, para essa corrente de pensamento que é o empirismo científico, o ser humano ele adquire sim as informações através das suas experiências vividas pelos 5 sentidos, mas ele também tinha que observar a natureza, os aspectos e os fenômenos naturais, para através do raciocínio lógico chegar a uma conclusão. Então aqui não é só através dos 5 sentidos, mas é através da observação da natureza que se descobre as verdades universais e as leis naturais que regem todo o mundo. Entre os séculos 12 e 13, houve uma efervescência sobre a base realista, que defendia que o conhecimento somente seria válido e universal quando encontrasse o seu significante fora do pensamento. Cada ser humano pensa de uma forma, então eu não posso formar um conhecimento verdadeiro, universal, válido para todos, de acordo com o pensamento individual de cada um. Então, para o empirismo científico, diferentemente de Platão, tinha que haver alguma forma de se caracterizar o conhecimento adquirido como verdade fora do pensamento do indivíduo, ainda usando os 5 sentidos, mas utilizando alguns métodos de observação da natureza para que esse conhecimento possa ser validado para outros indivíduos também. E o defensor mais forte que nós tivemos desse empirismo científico foi Francis Bacon. E ele defendia que para a educação desenvolver integralmente o indivíduo deveria ser instrumentalizada com um método coerente e intencional, por meio do qual a natureza pudesse ser compreendida, proveniente de uma análise de vivência e contato concreto, não abstrações ou deduções por meio de autoridades dos filósofos clássicos estudados em sua época. No tempo de Francis Bacon, quando ele viveu, estava havendo uma revolução no mundo, uma revolução científica, uma revolução teológica, uma revolução industrial, onde Deus estava deixando de ser o centro do universo e os homens estavam passando a ser o centro do universo. E de acordo com Francis Bacon, o conhecimento jamais poderia ser adquirido apenas com o pensamento de que Deus existe, que existem leis naturais e leis universais. Esse conhecimento tinha que ser passado para as mãos do homem. O homem tinha que dominar a natureza. E o homem só poderia dominar a natureza se ele conhecesse a natureza. E para ele conhecer a natureza, ele não poderia ficar divagando em pensamentos, ele tinha que ter um método específico para validar tudo aquilo que ele acreditava ser certo. O conhecimento do mundo natural, de seus limites e desdobramentos, passava a ser para Bacon o ponto referencial, não somente para o processo educativo, mas também para o desenvolvimento científico, resultando em compreensão tangível, a produção do conhecimento humano. Para ele, o homem constitui-se como tal quando em ação, pois assim descobre e autoproduz o mundo ao seu redor, faz intervenções e estabelece formulações científicas e de valores de sua própria ação cultural. Para Francis Bacon, a realidade tinha que ser experimentada, partindo de pequenas evidências até se chegar à compreensão do todo. Este caminho de adquirir conhecimento, de pequenas experiências, e vai aumentando as experiências de um determinado objeto ou de um determinado pensamento, até você chegar no todo, a esse tipo de concatenação de ideias, foi dado o nome de método indutivo. O método indutivo, criado por Francis Bacon, dizia que o ser humano, além de usar os seus 5 sentidos, ele tinha que experienciar pequenas coisas e pensando sobre aquelas pequenas coisas e observando a natureza e validando aquilo e aumentando para ter o conhecimento do todo. Dessa forma, a ciência deixa de buscar a verdade e parte para uma verdade já existente, justificada por meio de teorias e pensamentos que com ela convirjam
para sua comprovação. Para Bacon, todo conhecimento deve fundar-se sobre a experimentação dos fenômenos da natureza. Bacon entende que o homem torna-se intérprete da natureza e só conhece por meio da interpretação dos fatos, dos fenômenos e pelo trabalho da mente conjuntamente. Sem experimento, não se tinha conhecimento verdadeiro. Porém, ele não desenvolveu o método científico. Ele abriu as portas para que René Descartes, influenciado pelas ideias do renascentismo, influenciado pelas ideias de Galileu Galilei, influenciado por esse período de descoberta e transposição do conhecimento teológico de que Deus é o Criador do universo para o conhecimento de que o homem é o centro do universo e o homem pode dominar a natureza. E para isso, para entender todas as leis naturais, era necessário um método. Francis Bacon falava do método, mas o método para ele era partir de pequenas experiências para ir automaticamente aumentando o seu nível de conhecimento sobre um determinado assunto. Para René Descartes, ele disse não. É necessário que haja um método, que eu aqui na Europa possa validar um conhecimento e quem esteja na Austrália, quem esteja em qualquer outro lugar, possa chegar a essa mesma conclusão. Se não for dessa forma, eu prefiro acreditar que o conhecimento é falso. Ou seja, para Descartes, se não houvesse um método capaz de validar o conhecimento em todos os lugares do mundo, aquele conhecimento era falso. Bem, mas voltando ainda para Francis Bacon, ao estabelecer os graus de certeza no método indutivo, o método baconiano pretendeu rejeitar, na maior parte dos casos, o trabalho mental. Fundamentado nos sentidos humanos, o pensador buscou determinar o seu exato alcance para promover uma nova e certa via da mente, que de resto provém das próprias percepções sensíveis. Isso em virtude de que o espírito dos homens é usualmente repleto de fantasias. Então, o conhecimento adquirido através da mente, através daquilo que Platão acreditava, através de ideias inatas que já nascem conosco, o ser humano começava a pensar sobre determinado fenômeno natural, observar, e ele ia usando a razão. Mas para Francis Bacon, como nós somos dotados também de um grau fantasioso nos nossos pensamentos, aquele conhecimento não tinha como ser validado, porque muitas vezes passava pela fantasia das mentes humanas. E ele queria tirar esse processo no conhecimento humano. Tinha que ser algo mais específico. Então, para Bacon, o verdadeiro filósofo da natureza, o verdadeiro cientista, deveria trabalhar de maneira sistemática com os conhecimentos, por meio de um método que permitisse o progresso. Por isso, as pequenas experiências que vão aumentando a óptica daquele determinado assunto, gerando um conhecimento verdadeiro. Como afirmou Bacon, saber é poder. Por isso que para ele a ciência deveria servir para a humanidade. O conhecimento dos fenômenos da natureza deveria permitir ao humano o domínio dessa natureza. Em outras palavras, o pensador buscou a melhor forma de colocar o conhecimento a serviço do homem, tirando então aquela visão de que o conhecimento vem de Deus. O conhecimento a partir de Francis Bacon não teria mais que vir de Deus, teria que vir do homem. Para quê? Para que esse conhecimento fosse útil para a humanidade. Bom, logicamente, até hoje, muitas coisas nós não conseguimos compreender e nem vamos conseguir, porque a nossa capacidade é limitada. E diante dessa nossa limitação, foi que René Descartes, influenciado por todas as ideias de Francis Bacon, Galileu Galilei do renascentismo, bolou o método científico. Ele acreditava sim que Deus existia, porque não era possível que um ser humano fosse criado do nada, sendo tão inteligente, tendo a possibilidade de desenvolver a sua inteligência na forma do aprendizado. Então sim, Descartes acreditava em Deus, mas ele acreditava também que tinha que existir um método que pudesse validar aquele conhecimento em todos os lugares do mundo. Então, assim como Francis Bacon acreditava, o René Descartes também, que a mente não poderia divagar, o conhecimento não poderia partir do pressuposto do raciocínio. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos muitas vezes divagações fantasiosas quando pensamos em algo. Então René Descartes veio de uma vez por todas com um método científico para validar a ciência, tornando o conhecimento extremamente racional e logo aquilo que
eu posso provar é verdadeiro. O que eu não posso provar não é verdadeiro. Por essa razão, muitos acreditam que René Descartes era ateu, quando na verdade não era. A questão de Deus para René Descartes nunca foi um problema. Ele sempre soube que existia um ser superior. Mas em se tratando dos conhecimentos adquiridos pelos seres humanos, René Descartes procurou desenvolver um método de validação desse conhecimento. Então, no racionalismo defendido por René Descartes, a razão é o elemento central no processo de aquisição do conhecimento. Sendo que a experiência sensível, usando os 5 sentidos, não apresenta em si elementos de sustentação que a explique como verdadeira, pois o ordenamento do pensamento para ele é anterior à experiência. Desta forma, os critérios de realidade e de verdadeiro não vêm dos sentidos, não vêm daquilo que experienciamos por meio dos órgãos sensoriais, mas dos critérios elaborados pelo pensamento sobre a realidade a partir de um método científico. René Descartes cunhou a famosa frase penso, logo existo, ou seja, eu sei que eu existo porque eu penso. Então, como eu já falei antes, o cenário das ideias que fundamentaram o pensamento filosófico de Descartes nasce do contexto de transformação do modo de compreensão dos estudos da natureza e da matematização do mundo, com Galileu Galilei, por meio da chamada validação empírica, que é a confirmação de hipóteses por experimentos e medidas, sendo a natureza sensível substituída por uma natureza idealizada segundo as leis da matemática. A proposta de Descartes, com seu modo de pensar o mundo e a ciência, mostra essa nova percepção da realidade. Existia uma ruptura com o mundo feudal, com a Idade Média, em que Deus era o centro de tudo, em que a religião comandava, em que o homem era subjugado, para agora o homem sendo o centro do universo, o homem sendo a causa primária de todas as coisas, e a natureza deveria servir ao homem, e não o contrário. Então, a partir de René Descartes, devido a toda a influência que ele estava sofrendo e todo o pensamento que ele estava adquirindo, ele observou e transformou todo o conhecimento para o que hoje nós conhecemos como conhecimento científico. Obviamente, essa mudança levou anos e anos até que ela se consolidou. E a partir dessa mudança, para a gente entender o todo, é necessário que se especialize cada vez mais em determinado assunto. Francis Bacon já falava sobre isso, mas ele não tinha um método específico para isso. Mas René Descartes criou esse método científico. E com isso, o método cartesiano do penso logo existo, se você não pode provar algo, aquele algo não é verdadeiro. Obviamente, nós sabemos que existem muitos problemas com esse pensamento. Ainda assim, é o que a ciência hoje adota para dizer que algo é real, é verdadeiro ou não. Então, quando a ciência não pode comprovar por experimentos, ela rejeita aquela determinada hipótese ou aquele determinado fenômeno. Isso veio de acordo com o trabalho de René Descartes. Então agora nós vamos entender exatamente como que é o método científico que foi desenvolvido por René Descartes e validou o conhecimento que hoje nós entendemos como sendo verdadeiro. Obviamente existem prós e contra. O método científico é um conjunto de normas básicas que devem ser seguidas para a produção de conhecimentos que tem o rigor da ciência, ou seja, é um método usado para a pesquisa e comprovação de um determinado conteúdo. Ele baseia-se na reprodutibilidade, a capacidade de repetir uma determinada experiência, em qualquer lugar e por qualquer pessoa. Então vamos ao método científico. Primeiro você faz uma pergunta, depois você investiga, depois você constrói hipóteses e depois você vai provar se aquela hipótese que você construiu partindo daquela pergunta é verdadeira, através de experimentos. Se aqueles experimentos que você se propôs estão validando a sua hipótese, ou seja, você partiu de um pressuposto, pensou em todos os experimentos estão sim comprovando que a sua hipótese é verdadeira, você vai então analisar seus dados, estatisticamente falando, e vai chegar a uma conclusão. Os resultados estão de acordo com a sua hipótese, você comunica os resultados, ou seja, publica um artigo.
Se os resultados estão parcialmente concordando com a hipótese que você levantou, você vai então ter que fazer novos experimentos, vai construir novas hipóteses para então validar totalmente ou não, ou refutar aquela hipótese. Ou seja, se você puder provar o que você está falando por experimentos que possam ser reprodutíveis, aquele conhecimento é verdadeiro. Se você não pode, aquele conhecimento é falso. Ora, de acordo com esse método, eu não tenho como estudar mais o ser humano de forma holística. Eu não consigo mais diagnosticar uma determinada doença olhando o ser humano como um todo. Eu preciso cada vez mais me especializar. Por isso hoje nós temos cardiologistas, nós temos reumatologistas, nós temos ortopedistas, nós temos neurologistas, enfim. O conhecimento ele teve que ser fragmentado, porque de acordo com o método proposto por René Descartes, jamais um ser humano conseguiria holisticamente entender um determinado assunto. E é lógico que nós temos vários prós e vários contra com relação a esse método. Ainda assim, esse é o método utilizado pela ciência hoje. E nós estamos passando por um processo de transformação que também é muito lento para voltar de novo às origens. Entendemos hoje que o ser humano ele é holístico. Não adianta a gente tomar um remédio para o coração que vai atacar o fígado ou o rim. Aí a gente vai no médico especialista no sistema enterogástrico e ele vai passar um remédio que vai afetar os ossos. Isso não funciona, mas é assim que a ciência hoje é construída. É assim que os professores são ensinados. Disciplinaridade. Vamos entrar nesse assunto agora. O que vem a ser a disciplinaridade? Ora, quando nós estamos na escola, nós estudamos português, matemática, história, geografia, filosofia. E esses ensinos, eles são nos passados por especialistas. Por quê? Porque desde Francis Bacon, a gente viu que não dava para entender um determinado assunto como um todo. Era necessário que o ser humano pudesse dividir em pequenas experiências um determinado fenômeno, para a partir dessas experiências se entender o todo. E René Descartes disse não, para se entender um fenômeno é necessário que eu siga esses métodos e eles sejam reprodutíveis em todo lugar do mundo. Ora, esse tipo de conhecimento ao qual hoje nós estamos vivendo, ele é extremamente disruptivo, porque não existe uma relação entre os assuntos, os conteúdos abordados, os conteúdos ensinados e o dia a dia do indivíduo, porque nós não somos indivíduos isolados do meio. Nós vivemos num mundo extremamente complexo, com interações altamente específicas, mas também altamente complexas e holísticas. E nós não temos como entender o mundo em que nós vivemos apenas fragmentando o conhecimento. Então hoje, o que nós ensinamos para os nossos alunos e como nós aprendemos, nós somos especialistas, mas nós não conseguimos juntar essa informação para entender o todo. Partindo desse pressuposto, o Plano Nacional de Educação está tentando reformular os currículos nas escolas, mostrando que é necessário sim que haja uma compartimentalização, mas essa compartimentalização precisa fazer sentido na vida do aluno. Ou seja, eu para estudar um determinado assunto em português, esse assunto precisa estar atrelado à matemática, precisa estar atrelado às ciências, precisa estar atrelado à filosofia. Essa forma de interagir os conhecimentos que René Descartes compartimentalizou, nós damos o nome de interdisciplinaridade. Hoje, nós só conseguimos fazer a interdisciplinaridade nas escolas ou nas universidades a partir de projetos. Não temos como englobar todo o conhecimento na forma de usá-lo no dia a dia. A interdisciplinaridade, então, ela trabalha sobre a perspectiva de integração entre as disciplinas e conteúdos, ao proporcionar uma visão mais holística de todo o processo de aprendizado. Em resumo, há diferentes objetivos trabalhados pela interdisciplinaridade escolar, e dentre eles estão integração entre os conteúdos, contribuição para uma formação acadêmica mais completa, construção de percepções mais amplas e aprofundadas sobre diferentes temas de trabalho ao longo de sua formação acadêmica, contribuição para a formação humana do aluno, incentivo ao desejo de aprendizado contínuo.
Então nós vamos trabalhar em sala de aula como que nós vamos conseguir desenvolver a interdisciplinaridade para os nossos alunos, envolvendo problemas de questões ambientais. Porque através desse conhecimento adquirido de forma interdisciplinar é que nós vamos entender os paradigmas que são envolvidos no processo do desenvolvimento sustentável. Então existe agora uma necessidade de mudança de paradigma mais uma vez. O que René Descartes desenvolveu no seu método foi extremamente válido, mas ele não responde mais às necessidades de aquisição de conhecimento de acordo com aquilo que nós precisamos hoje. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável se refere a um modelo de desenvolvimento econômico, social e político que esteja em harmonia com o meio ambiente. Isso significa que é preciso fazer uma utilização racional dos recursos naturais, de forma que seja possível suprir as necessidades da sociedade atual, mas sem que haja um comprometimento da disponibilidade desses mesmos recursos para gerações futuras. Essa é a definição mais amplamente utilizada de desenvolvimento sustentável, apresentada no relatório Nosso Futuro Comum, no ano de 1987, produzido no âmbito da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Como nós falamos, o desenvolvimento sustentável, ele se refere a 3 grandes pilares. Para que o desenvolvimento de uma determinada sociedade seja sustentável, ele precisa se apoiar na questão econômica, na questão social e política e na questão ambiental. Sem esses 3 pilares, o desenvolvimento nunca vai ser considerado sustentável. Por quê? Vamos pensar aqui comigo. Se a indústria é responsável pela poluição, ela também é responsável pelo emprego de milhares de pessoas. Se fecharmos aquela indústria, milhares de pessoas ficarão desempregadas, não terão como sobreviver. Se pedirmos àquela indústria para se autorregular, no sentido de não poluir tanto, de onde ela vai tirar os recursos que ela vai necessitar, se não do próprio trabalhador? Então, esse desenvolvimento sustentável ainda é muito utópico, mas ele é possível de ser feito. O grande problema é que a geração de soluções está sempre para o indivíduo e não para as grandes corporações. São elas que causam os grandes desastres ambientais que nós temos. Mas todo o processo de solução perpassa sempre o nível individual de cada um de nós. E nós sabemos que isso não vai resolver. Então esse debate precisa realmente ser ampliado. E é necessário que a gente possa realmente estudar os problemas de forma interdisciplinar. No ano de 1972, um grupo de pesquisadores publicaram o estudo Limites do Crescimento e escreveu as seguintes conclusões: o crescimento da população mundial, a industrialização, a poluição, a produção de alimentos e a diminuição dos recursos naturais. Se isso continuar imutável, os limites de crescimento nesse planeta serão alcançados algum dia dentro dos próximos 100 anos. E o resultado mais provável será um declínio súbito e incontrolável tanto da população quanto da capacidade industrial. Eles também chegaram à conclusão de que é possível modificar essas tendências de crescimento e formar uma condição de estabilidade ecológica e econômica que se possa manter até um futuro remoto. O estado do equilíbrio global poderá ser planejado de tal modo que as necessidades materiais básicas de cada pessoa na Terra sejam satisfeitas e que cada pessoa tenha igual oportunidade de realizar o seu potencial humano individual. Bom, diante de tudo isso que nós falamos, existe o conhecimento de ecodesenvolvimento. Ele parte do pressuposto de que 6 caminhos podem ser trilhados para que haja um desenvolvimento satisfatório para todos nós. Deve haver uma satisfação das necessidades básicas. Segundo, deve haver uma solidariedade com as gerações futuras. Terceiro, deve haver uma participação da população envolvida. Quarto, deve haver uma preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral. 5, deve haver a elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e respeito a outras culturas. E 6, devem haver programas de educação.
Então nós vamos discutir em sala de aula como que nós vamos usar o método cartesiano juntamente com a interdisciplinaridade para solucionar problemas relacionados ao desenvolvimento sustentável nas ciências ambientais. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu vou deixar algumas sugestões de artigos aqui no final da nossa aula para que vocês possam estar lendo e estar aprendendo um pouco mais. E lembrem-se, sem leitura não é possível trabalhar de forma interdisciplinar. O conhecimento hoje ele está muito fragmentado. Hoje tem muito conhecimento disponível, mas tem pouco discernimento para sabermos o que é realmente verdadeiro e o que não é. Apesar de todos os esforços dos filósofos da antiguidade, dos filósofos modernos para garantir que o conhecimento adquirido pelo ser humano seja um conhecimento verdadeiro, nunca em toda a história da humanidade nós tivemos um grande avanço de conhecimentos que não são científicos e de conhecimentos que são científicos, mas que não são realmente utilizáveis no dia a dia do ser humano. Até a próxima aula.